Olá, pessoal, eu sou a professora Ravena Feitosa e essa é a nossa aula de Geografia do sétimo ano. Hoje eu quero que vocês peguem, pessoal, o livro 2 de Geografia, né, o livro do Ético, coloquem sobre a mesa, tá? A gente já vai iniciar o livro 2, capítulo 1, tá? Qual o capítulo 1? Brasil, climas e formações vegetais. Olha para cá, para essa floresta linda aqui, olha, pessoal. Obviamente, pessoal, o clima vai influenciar na formação vegetal de determinado lugar, vai influenciar no relevo, no regime de chuvas, no volume dos rios, né? Nos hábitos das pessoas também, né? Então, aqui, ó, nessa área de floresta, 20 trilhões de litros de água são originados pela evaporação das árvores da floresta amazônica todos os dias, né? E essa água se condensa e cai em forma de chuva, tá? Então a floresta é extremamente importante para o regime de chuvas também. Então é um ciclo. Vocês já estudaram o ciclo da água, né? A água evapora, né? E cai em forma de chuva, né? Aqui as plantas fazem o processo que também vocês devem ter visto no ciclo da água, chamado processo de evapotranspiração. Esse processo de evapotranspiração, quando ele acontece em florestas, né, ele é 4 vezes maior do que o que acontece em áreas de pastagens, daquele matinho bem baixinho. Então, essa floresta ela é extremamente importante para o regime de chuvas, para a umidade de determinada região também, tá bom? A importância aqui da dinâmica climática, pessoal. A dinâmica climática ela vai influenciar na vegetação de um lugar, como já acabamos de falar, na biodiversidade, na sobrevivência de espécies, né? O clima ele é considerado patrimônio da humanidade desde 1989, o ano que eu nasci. Agora eu tenho 15 anos, tá bom? A vegetação ela vai ser influenciada pelas chuvas, obviamente, como a gente já disse. Os rios também vão ser influenciados por esse regime climático. Então, o clima, pessoal, ele tem forte interferência, né, na natureza, né, no cotidiano das pessoas também, tá bom? Conhecer os aspectos climáticos e meteorológicos de determinada região permite adaptarmos a organização de nosso cotidiano, como fazer uso de acessórios ao sair de casa em períodos chuvosos, por exemplo. Se vocês forem sair de casa e o tempo estiver fechado, nublado, vocês vão sair protegidos para chuva ou vocês não vão se importar? Obviamente que se eu for sair, eu vou pegar uma capa de chuva, um guarda-chuvas, né? Ou então eu vou procurar um meio de transporte que seja coberto, como ônibus, carros, né? Eu não vou arriscar sair e pegar um temporal no meio do caminho, não? Então, é importante a gente saber como funciona o tempo naquela região, tá bom? Naquele dia, como vai estar o tempo. E aí a gente vai lembrar do conceito de tempo e clima, né? O clima, lá na frente, a gente vai ver que é o acúmulo temporal, né, de vários tempos. E hoje, por exemplo, aquilo que a gente vê hoje. Hoje aqui em Floriano foi um dia extremamente ensolarado. Então, eu digo que o tempo está ensolarado. Eu não digo que o clima está quente, né? O clima está quente. E a gente costuma ver muito em literaturas, o clima não está, o clima é quente. O clima daqui é quente, não está quente. O que está quente hoje? O tempo, tá? Quando a gente for postar lá no nosso Instagram, a gente vai dizer num dia de chuva, ou tempinho bom ou climinha bom. E aí? Quem respondeu o tempinho bom acertou. Então, o tempo é que pode se modificar diariamente. O clima não. O clima ele se modifica ao longo de muitos e muitos anos, tá bom? A gente pode, por exemplo, pessoal, decidir o que vamos vestir, né? O que a gente vai usar na nossa casa. Vocês acham que para nossa região aqui é interessante a gente ter um resfriador de ar ou um aquecedor? Um resfriador, né? Senão a gente morre de calor se a gente tiver só aquecedor, não é não? E lá na região sul do nosso país, um aquecedor ou um resfriador de ar? Um aquecedor, né? É muito mais útil naquela região, né, do que aqui. Aqui acho que a gente jamais iria utilizar
aquecedor, né? Ó, olha para cá. Isso aqui é o tempo atmosférico, né? A gente pode dizer que o dia está chuvoso, está nublado, está ensolarado, o céuzinho está azul com poucas nuvens, ou então ele pode estar fechado assim. Tem dias que o dia é assim, né? Amanhece um solzão e depois, ó, fecha o tempo. E tem dias que começa numa chuvinha gostosa, que aqui a gente adora dias chuvosos, porque fica mais frio, né? E aí tem dia que começa na chuvinha gostosa e quando chega ali perto do meio-dia, o solzão já tá, olha, no ponto ali, né? Então o tempo atmosférico, ele pode se modificar ao longo de um dia, de uma semana, de um mês, então ele vai sempre se modificando, tá bom? Dinâmica climática brasileira, circulação das massas de ar. Pessoal, eu quero muita atenção aqui agora, tá bom? As massas de ar que a gente vai precisar focar, que são aquelas que interferem muito aqui no Brasil, são essas aqui, ó. Essa massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica, tá bom? Então, são essas massas de ar aqui que nós vamos precisar focar. E elas vão se modificar do verão para o inverno, né? A sua área de incidência. Uma massa equatorial continental. Para a gente não esquecer, se aparecer um mapa para você na prova, para você colocar, vamos supor, onde está a massa equatorial continental, vocês jamais vão esquecer. Vamos pensar aqui. Não é nessa região aqui do Brasil que passa a linha do Equador? Então, equatorial, porque está próxima à linha do Equador. E continental por quê? Porque está sobre o continente, entenderam? Que ela surge sobre o continente. E essa aqui é equatorial por quê? Porque está próxima à linha do Equador e o Azinho é de Atlântica. Aqui não é o Oceano Atlântico, então ela surge no Oceano Atlântico. Entenderam como funciona? Essa aqui, ó, aqui não é onde passa o trópico de Câncer de Capricórnio. Acertou quem disse Capricórnio, tá? Então, aqui, ó, massa tropical, porque tá próximo ao trópico de Capricórnio, tá bom? Continental, por quê? Mesmo motivo daqui de cima, porque está no continente. Muito bem. E aqui, tropical, porque tá no trópico, próximo ao trópico de Capricórnio, e o Azinho significa Atlântica, tá? Massa tropical atlântica. Tudo bem? E aqui, ó, vamos estudar mais funções aqui, tá bom? Essa massa equatorial continental, ela vai ser uma massa quente e úmida, tá bom? Quente e úmida. Quente por quê? Porque surge próximo à linha do Equador. E por que ela é úmida, tia? Se ela surge no continente, ela é úmida porque ela surge aqui nessa região amazônica, tá? Aqui é onde tem muitos rios, onde ocorre muita evapotranspiração, como a gente já acabou de estudar. Então, por isso que a gente considera ela uma massa quente e úmida. Essa aqui, ó, se está próxima à linha do Equador, ela vai ser quente ou fria? A linha do Equador não é quente? Quem está próximo à linha do Equador, então ela vai ser quente, mesmo surgindo no oceano. E ela vai ser úmida ou não? Ou vai ser seca? Ela não surge no oceano, então ela vai ser úmida. Então ela é uma massa quente e úmida. Essa massa tropical continental, próxima aos trópicos também, meus queridos, é quente, é bem quente, tá bom? Muito quente. Então, essa massa tropical continental, ela vai ser quente, mas aqui, ó, não tem esse negócio dos rios, não tem evapotranspiração com tanta incidência como lá na floresta amazônica. Então, ela vai ser quente e seca. Essa aqui, tropical continental, ela vai ser quente e seca. Essa massa tropical atlântica, e aí, ela vai ser quente ou fria? Próximo ao trópico também é quente, mas ela surgiu no Atlântico, então ela vai ser uma massa quente e úmida. Tranquilo pra gente aprender isso aqui, né, não? Então, essa aqui, ó, massa equatorial continental, quente e úmida. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Massa tropical continental, quente e seca. Muito bem. Essa aqui, massa tropical atlântica, quente e úmida. E a gente não viu aqui, ó, porque ela vai
o seu poder de incidência vai ser mais no inverno, né? Causando fenômenos conhecidos como friagem, por exemplo, tá? Então, friagem, já dei aqui o bizuzinho, né? Se ela vai causar a friagem, MPA, massa polar atlântica. Polar porque ela vem do polo, né? Uma massa polar, gente, que vem do polo, ela é extremamente fria. Então, é uma massa quente, que ela... Ou quente, perdão. Perdão, é uma massa quente e fria. Minha gente, que horror! Essa massa polar atlântica... Vamos refazer aqui. Essa massa polar atlântica, meus queridos, ela é uma massa fria, pelo amor de Deus, é uma massa fria e uma massa que ela surge seca, mas ela vai adquirindo umidade ao longo do tempo, tá? Ao longo do seu trajeto. Então, ela causa um fenômeno chamado de friagem nessa região aqui. Tá tudo bem? Então, massa polar, ela é fria e ela surge seca, mas a gente considera ela fria e úmida. Tá tudo certo? Tudo bem? Então, é isso aí que eu quero que vocês aprendam. Se quiserem voltar, rever o vídeo várias vezes, fica bom, tá? Que vocês têm que aprender sobre essas massas de ar, tá bom? Fenômeno dos rios voadores. Vamos olhar aqui, ó. Nessa região aqui de número 1. Tá acontecendo o quê? Evaporação, né? Da água, do oceano. Aí, essa massa de ar, ó, ela vem aqui pra cá. Ela pega, ó, essa umidade que vem da evapotranspiração, tá bom? Olha, no número 1, no Oceano Atlântico, à altura da linha do Equador, os ventos tornam-se mais úmidos por causa da maior evaporação em virtude do calor intenso. Na floresta amazônica, há evapotranspiração, grande aumento de umidade que é carregada pelos ventos da região. Então, ela vem aqui para o número 3. Aqui no número 3, meus queridos, ela encontra com a Cordilheira dos Andes. E aí ela não consegue ultrapassar a Cordilheira dos Andes. Funciona como uma barreira. Uma região que a gente já estudou. Você lembra daquela que nós estudamos região de barlavento, região de sotavento? Então, funciona como uma barreira. E essa umidade, ela retorna para cá. Aqui, ó, ela influencia no regime de chuvas nessa região aqui de número 4. Essa umidade se precipita parcialmente alimentando os rios da bacia amazônica, né? Aí ela vem descendo aqui, ó, para o centro-oeste, região sudeste, também região sul, né? Parte da umidade segue para outras regiões do Brasil, causando chuvas. E o número 6, né? Além de chegar à regiões sul e sudeste, essa umidade atinge muitas vezes o Paraguai e a Argentina para então se dispersar. Então, isso é o fenômeno conhecido como rios voadores. Essa umidade vinda do oceano, da evapotranspiração, encontra a Cordilheira dos Andes, volta, influencia no regime de chuvas aqui ainda na região amazônica, depois ela desce em regiões sul e sudeste e também em outros países aqui da América do Sul, ela influencia no regime de chuvas. Tudo bem? Vamos aqui. Influência climática exercida pelo relevo. A gente acabou de ver o rio voador, né? Que quando a umidade chega, né? O vento úmido chega ali naquela região da Cordilheira dos Andes, ele volta, porque ele não consegue ultrapassar essa barreira. Então, claro que o relevo influencia no clima, né? A cada 200 metros de altitude, a gente já viu que vai diminuindo em média 1 grau Celsius. Então, obviamente, influencia no clima, no regime de chuvas, na temperatura, obviamente. O relevo com grandes altitudes pode impedir sua passagem, forçando-as a permanecer em determinadas regiões, provocando as chamadas chuvas orográficas, chamadas chuva de relevo. Pessoal, ó, o ar quente, vamos lembrar aí um pouquinho, o ar quente, ele recolhe aqui, né, umidade. Ar quente, ele tende a subir, o ar quente úmido, tá aqui nessa região baixa, ele tende a subir. Quando ele chega lá em cima, ele encontra uma zona de baixa pressão, ele resfria-se e cai na forma de chuva. Então, vamos aqui na mãozinha.
O ar quente, ó, aqui é uma região montanhosa, tá bom? O ar quente aqui nessa região, ele recolhe umidade, ele sobe, ar quente tende a subir. Vamos lembrar que o ar quente sobe, o ar frio desce. O ar quente tende a subir. Quando ele chega aqui em cima, ele encontra uma zona de baixa pressão, ele resfria-se, né? E ocorrem as chuvas orográficas, né? As chuvas de relevo, tá bom? São essas as chuvas orográficas. Latitudes e zonas térmicas. Então, a latitude a gente já estudou, né? Lembra que assim longitude, assim na horizontal, latitude, tá bom? Os principais paralelos são a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar, o de cima é o Ártico e o de baixo o Antártico. Já sabemos disso aí, a gente já tá craque nisso, né? Então, aqui na linha do Equador a gente sabe que vai ser muito quente, é muito quente, né? O Brasil, ele tá entre a linha do Equador, principalmente, tem uma pontinha que tá para cima, e o Trópico de Capricórnio, tem uma pontinha que tá para baixo. Mas ele tá principalmente situado nessa zona tropical ou intertropical. Por que é chamado assim? Porque fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. É por isso que ela é chamada de zona intertropical. Essa zona aqui, que fica entre o Círculo Polar e o Trópico de Câncer, ó, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, é chamada de zona temperada norte, porque tá no norte, né? Porque ela está no norte. E essa zona aqui, ó, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, ela é chamada de zona temperada sul. O que fica entre o Círculo Polar para cima, né? Do Círculo Polar para cima e do Círculo Polar Antártico para baixo é chamada, aqui, ó, zona polar ou glacial ártica. Aqui, ó, Círculo Polar para cima, zona polar, né? Aqui em cima, zona polar glacial ou glacial ártica. Aqui embaixo, zona polar ou glacial antártica. Tranquilo? Vamos fazer uma revisãozinha? Aqui no meio é onde ocorre grande incidência solar, próxima à linha do Equador. A região que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é chamada zona intertropical. A zona que fica entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, zona temperada norte. A zona que fica entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, zona temperada sul. A zona que fica acima do Círculo Polar Ártico, zona polar ou glacial ártica. A zona que fica abaixo do Círculo Polar Antártico, zona polar ou glacial antártica. Facílimo isso aí, né não? Então, aqui é uma região mais quente. Aqui nessa zona temperada, esse clima é caracterizado pelas 4 estações do ano muito bem definidas. Aqui, essa zona tropical e intertropical, regime de chuvas intensos, é bem quente também, tá bom? Essa zona polar ou glacial, extremamente frio. Então, facílimo da gente entender, não? Depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre o clima. Pessoal, aqui está mostrando para vocês essa imagenzinha falando sobre continentalidade e maritimidade. Vamos pensar o seguinte, raciocínio bem básico, tá? No continente, a temperatura vai variar muito mais ao longo do dia, ao longo dos anos, no continente. Ao longo de um dia, o continente, a temperatura aqui nessa região, pessoal, do continente, na terra, no solo, tá? Vamos falar assim de maneira bem grotesca. Aqui no continente, a temperatura varia muito mais, tem uma amplitude térmica muito maior durante o dia. Pode ser que, como eu já falei lá atrás, durante a manhã esteja extremamente quente durante o dia e à noite esfrie bastante. Então, a amplitude térmica é muito grande. Como é que eu calculo a amplitude térmica, tia Ravena? A gente já estudou isso aí. A amplitude térmica, ela é calculada, pessoal. Você subtrai a maior temperatura, a amplitude térmica diária, tá? Maior temperatura daquele dia menos a menor temperatura daquele dia, entendeu? E aí você vai ter quanto variou. Vamos supor, a maior temperatura daquele dia foi 30 graus Celsius. A menor temperatura daquele dia foi 20 graus Celsius. A gente faz 30, que foi a maior, menos 20, que foi a menor. Eu tenho uma amplitude térmica de 10 graus Celsius. Ou seja, a temperatura naquele dia variou 10 graus Celsius. Entenderam?
Diferentemente do continente, no mar, no oceano, a amplitude térmica não vai ser muito grande. A variação de temperatura no oceano, na água, ela é muito menor do que no continente, tá certo? Então, essa continentalidade, ela vai ser apresentada por uma menor amplitude térmica em relação à maritimidade. Aqui, essa região, ela está sendo apontada aqui como as áreas mais quentes. Por quê? Aqui é o encontro, né? Regiões de encontro entre a maritimidade e a continentalidade, tá bom? Aqui, pessoal, tá mostrando que, ó, as correntes de água, né? São massas de água que elas podem ser quentes ou frias e elas se deslocam pelo oceano. Elas vão influenciar diretamente aí também, pessoal, no clima, vão ter influência sobre o clima de determinada região, sobre a quantidade de peixes, tá? Em determinada região. E por aí vai, né? Regime de chuvas, tá bom? Elas se deslocam pelo oceano. Algumas correntes são frias, outras correntes são quentes. Aqui é só para mostrar para vocês, tá? Rapidão, né? A gente não vai se aprofundar nisso aqui. Em vermelho está caracterizado as correntes marítimas quentes e em azul as frias, tá bom? Só para mostrar, pessoal, essa imagem aqui é só para mostrar que assim como tem massas de ar, né? Aqui na atmosfera também, né, vão existir massas de ar quentes e frias, também vão ter correntes, né, marítimas quentes e frias, tá bom? O homem influencia no clima? Vocês acham que o homem influencia no clima? Eu acho que sim, eu tenho certeza que sim. Vamos olhar aqui essa charge, olha. O clima está louco, o pai fala, né? Tá um sol, tá chuva, né? Sol e chuva ao mesmo tempo. Aí a criança olha e diz assim, sim, o clima está louco, mas olha aqui a destruição, olha aqui a poluição. Então, pessoal, na verdade não é o clima que está louco, o homem alterou demais o clima, o homem alterou muito o lugar onde ele vive. E por isso houve muita alteração climática ao longo dos anos, tá? Uma outra charge que a gente pode ver aqui. Meu Deus, por que esse calor tão grande? Ele com machado, matando aqui, ó. A gente é responsável pelo ambiente que a gente vive. Será que a gente faz o mínimo necessário, o mínimo que a gente pode para manter o nosso meio ambiente limpo? Para não poluir tanto? Será que eu deixo de consumir algo pensando na poluição que aquele produto pode causar? Será que eu deixo de consumir algo para não produzir mais lixo? Então, a gente pode fazer a nossa parte, a gente pode deixar de consumir, aí a gente vai tratar sobre consumismo, né? Diminuir o consumismo, a gente pode não desmatar, a gente pode replantar árvores, são pequenos gestos que ajudam, né? A causar menor impacto possível na natureza, né? Então, a gente sabe que os danos causados na natureza hoje são considerados praticamente irreversíveis. Voltar àquela natureza inicial lá de quando o homem começou, desde lá do Velho Mundo na Europa, né? É quase que impossível voltar a essa natureza inicial, mas a gente pode reverter muitos dos danos que a gente já causou e evitar de causar danos maiores no futuro, tá certo? Deixa eu olhar aqui. Climas, né? O clima tropical, pessoal. O clima tropical é esse garotinho aqui, ó. Clima tropical. É caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. Então, aqui nesse clima tropical, pessoal, ele vai ter verões quentes e chuvosos, invernos amenos e secos. Como é que a gente diz que o inverno é seco? É que não chove muito no inverno. Aqui na nossa região é um sinal. Na época que é o inverno, aqui é o calor maior do mundo, né? Na época que os outros estados que estão ali, os outros países e os estados que estão ali na zona temperada estão vivendo o inverno,
A gente está vivendo um calor maior do mundo, né? Então, nosso inverno aqui é extremamente seco. O nosso verão é que é muito chuvoso, tá bom? Há o predomínio de massas de ar tropical atlântica e equatorial continental durante o verão. Onde é que está a tropical atlântica? Vamos lembrar? Tropical atlântica e a massa equatorial continental, que está aqui nessa região, tá bom? Vamos só relembrar aqui, pessoal, o conceito de clima e tempo, tá bom? O clima é a repetição habitual do tempo, ou seja, é quando o tempo se repete várias e várias e várias vezes, certo? O equatorial, a gente está vendo ele aqui, ó, o clima equatorial em laranja, né? Próximo à linha do Equador. Então, tem muita evapotranspiração, muita evaporação de água, é extremamente quente, é muito chuvoso, tem muita umidade, apresenta grande umidade e altas temperaturas ao longo do ano inteiro, tá bom? Continuando. Agora, o clima litorâneo, ó, próximo ao litoral, moleza esse aqui, né? Clima litorâneo é esse marronzinho próximo ao litoral, tá certo? A massa de ar que exerce maior influência é a tropical atlântica. Ó, tropical atlântica aqui é a que exerce maior influência. O inverno é menos chuvoso, exceto aqui na região nordeste, e o verão é mais chuvoso. Então, chove menos no inverno e mais no verão. Em verde claro, ó, aqui nós vamos ter o clima tropical semiárido, né? Ocorre baixíssima pluviosidade, então vai chover bem pouquinho, né? Cara de nordestino, ó. Há uma porção do sertão nordestino denominada Polígono das Secas. A gente já viu na aula passada, lembra do Polígono das Secas? Uma região que é muito seca, também influenciada pelo relevo aqui da região, tá bom? Clima subtropical úmido, aqui em rosa, ó, subtropical, porque está abaixo do Trópico de Capricórnio. Sujeitação de duas massas de ar, tropical atlântica, né? Principalmente, pessoal, tropical atlântica, ela vai atuar no verão. No inverno, aí surge aquela lá, ó, polar atlântica. Lembra da polar atlântica? Que ela é extremamente fria, tá? E ela surge principalmente, ó, no inverno. É quente durante o verão e frio durante o inverno. Normalzinho, né? Diferente da gente aqui. Então, vamos lá. A agenda. Eu quero que vocês anotem na agenda de vocês. Pega o papel, por favor. Pega aquela agenda que vocês usam e anotem na agenda de vocês qual é a tarefa. Eu quero que vocês façam a página 7 e a página 13. Vocês não vão me enviar agora. Eu só quero que vocês façam logo a página 7 e a página 13. Eu não concluí o conteúdo. Vocês viram que é um conteúdo bem extenso. A gente está indo quase meia hora de aula. E o conteúdo é muito extenso, né? Então, eu dividi ele em duas partes. Na aula que vem, eu vou passar o restante do capítulo. E aí, sim, eu vou pedir a atividade. Tá bom? Mas agora só página 7 e página 13. Mas não precisa me enviar agora. Só quero que vocês já iniciem, tá? A resolução do exercício. Agora, pessoal, a gente se encontra lá no portal para nossa conversa ao vivo, tá bom? Tô aguardando vocês lá. Beijo, beijo. Tchau.